Integrais indefinidas. Integração por partes. A integração por partes usa uma propriedade da derivada, que é a derivada do produto. Então, dado o produto de duas funções f de x e g de x, sua derivada será, então, a derivada de f vezes g mais a derivada de g vezes f. Suponha agora que temos uma função do seguinte tipo: h de x dada por f' de x vezes g de x. Usando a propriedade da derivada do produto, então podemos reescrever essa função como a derivada de f vezes g menos a f de x vezes g' de x. Então, nesse caso, a antiderivada dessa função h fica da seguinte forma: temos a antiderivada da função f vezes g derivada menos a antiderivada da função fx vezes g' de x. Essa antiderivada é imediata. Temos, portanto, f de x vezes g de x. Essa é a fórmula da integração por partes. Então, temos que a integral de f' de x vezes g de x dx é igual a f de x vezes g de x menos a integral indefinida de f de x vezes g' de x. Para efetuar os cálculos, então, usaremos a seguinte forma: o integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du. Vamos utilizar a integração por partes para resolver o seguinte exemplo: integral de x seno de x dx. Então, essa integral não é imediata e também não podemos resolver usando substituição de variáveis. Vamos fazer u igual a x e dv igual a seno de x. Note que ao obtermos a diferencial du, temos du igual a dx. Ou seja, temos uma simplificação pelo fato de usarmos a derivada de x ao invés de x. dv e v, por outro lado, mantém um nível de dificuldade igual, já que apenas trocamos seno de x por cosseno de x. Vamos utilizar então a fórmula da integração por partes. Temos integral de u dv igual a u vezes v menos a integral de v du. Vamos substituir todos os valores e obtemos então que o u eu substituo pelo x, o dv pelo seno de x dx, aqui o u pelo x, o v pelo menos cosseno de x, menos v, que é menos cosseno de x, du, que é dx. Note que temos agora apenas uma integral de cosseno de x que é facilmente obtida a partir da tabela. O resultado final vai ser menos x cosseno de x, que é o termo que vem daqui. E aqui temos seno de x, que é simplesmente a integral de cosseno de x. Note que eu tenho dois sinais de menos que se cancelam e dão mais, além da constante arbitrária. Vamos visualizar mais um exemplo. Então, temos agora a integral de x ao quadrado e elevado a x. Como no outro caso, o ideal é você derivar as potências de x, pois uma vez que você deriva, essas potências ficam menores e o termo fica mais simples. Então vamos usar como u o x ao quadrado
e como dv, o e elevado a x dx. Note que ao obtermos a diferencial de u, o du é 2x dx. Então ele resulta num termo mais simples que o original, que era x ao quadrado. Já o dv, ao obtermos o v, né, temos simplesmente o próprio e elevado a x. Vamos utilizar agora a fórmula da integração por partes. Temos então que x ao quadrado e elevado a x corresponde ao termo uv menos vdu, que é termo 2x e elevado a x dx. Então resulta nessa expressão, x ao quadrado e elevado a x menos 2 integral de x e elevado a x dx. Note que ainda não chegamos a uma antiderivada que podemos obter por um método mais simples. Nesse ponto, podemos aplicar novamente a integração por partes para resolver essa integral indefinida. Vamos escolher novas variáveis, fazendo r igual a x agora, e ds igual a e elevado a x dx. Então note que novamente estamos derivando a potência de x. Temos dr igual a dx, s igual a e elevado a x. Aplicando a integração por partes no último termo, temos então a integral indefinida de x e elevado a x dx vai ser x e elevado a x menos e elevado a x dx. Essa sim é uma integral imediata, ela vai resultar no próprio e elevado a x. Então temos aqui x e elevado a x menos e elevado a x mais uma constante arbitrária. Substituindo na expressão original, então temos x ao quadrado e elevado a x menos 2 vezes a integral que a gente obteve. Substituindo o resultado obtido, temos então o resultado final, que resulta em x ao quadrado e elevado a x menos 2x e elevado a x menos 2 elevado a x mais uma constante arbitrária. Outro exemplo interessante é a integral de e elevado a x seno de x. Vamos fazer o igual a seno de x e dv igual a e elevado a x dx. Temos então du igual a cosseno de x dx, v igual a e elevado a x. Aplicando a fórmula da integração por partes, temos e elevado a x seno de x dx igual a e elevado a x seno de x menos e elevado a x cosseno de x. Note que essa integral obtida é bastante similar ao que a gente obteve antes, apenas mudando o termo seno de x por cosseno de x. Ou seja, não houve nenhuma simplificação considerável utilizando essa primeira vez a integração por partes. Mas agora vamos aplicar novamente a integração por partes nesse termo. Então, usando u igual a cosseno de x, dv igual a e elevado a x dx, temos du igual a menos seno de x, v igual a e elevado a x. Então note que a gente tomou cuidado de usar, ao invés de seno, cosseno. Se utilizássemos e elevado a x em vez de cosseno, simplesmente voltaríamos à primeira integral. Por isso, lembre-se de usar sempre a mesma função ao fazer a integração por partes. Então, se você usou aqui e elevado a x como dv, utiliza aqui embaixo de novo. Então temos, para a antiderivada, que ao fazermos a integração por partes aqui de novo,
temos esse resultado. Então vou ter e elevado a x seno de x, que era o termo que já vinha da primeira integração por partes. Agora temos um termo e elevado a x cosseno de x, que vem da segunda integração por partes, desse termo aqui, menos a integral de e elevado a x seno de x dx. Então note que agora retornamos a mesma integral, só que com um sinal contrário. Ou seja, podemos passar esse termo somando no lado esquerdo. Temos, portanto, a integral de e elevado a x seno de x dx igual a e elevado a x sobre 2, seno de x menos cosseno de x, que são a soma desses dois termos divididos por 2, mais uma constante. Por fim, vamos estudar o exemplo da integral de ln de x dx. Nesse caso, aparentemente, apenas existe uma única função. No entanto, podemos usar como o ln de x e como dv próprio dx. Note que ao obtermos v a partir de dv, temos que integrar dx e obter x, que a princípio é mais complicado. Mas ao derivarmos ln de x, obtemos 1 sobre x. Então, ao aplicarmos a fórmula da integração por partes, obtemos o, que é o ln de x, v, que é o x, menos a integral de v, que é o x, du, que é 1 sobre x dx. Note que x vai se cancelar com x e temos uma integral extremamente simples. Temos então x ln de x menos integral de dx. Ou seja, temos x ln de x menos a integral de dx, que será menos x, mais uma constante arbitrária.